Lembro-me vividamente do dia em que deixei minha cidade natal. Era uma manhã fresca de outono, e o ar estava cheio do aroma das folhas caídas. Coloquei tudo o que valorizava na minha velha caminhonete, determinado a começar de novo, longe das memórias dolorosas. Partir não foi fácil, mas era necessário. A traição e o engano haviam arruinado minha vida, e a única maneira de curar era me distanciar de quem me machucou. Depois de horas dirigindo, encontrei uma cidadezinha pitoresca e tranquila que parecia perfeita para um novo começo. Os moradores eram amigáveis, o ritmo era lento e a cidade tinha um charme especial. Descobri um pequeno posto de gasolina e garagem em ruínas que estava no mercado há anos. Vendo seu potencial, fiz uma oferta baixa, que foi surpreendentemente aceita. Essa propriedade se tornou a base para reconstruir minha vida e negócio. Em uma tarde de sábado, sentei-me quietamente na minha taverna favorita, apreciando a paz. Essa taverna se tornou meu refúgio pouco depois de me mudar para cá. Comprei o posto de gasolina local e a oficina por um preço de barganha, vendo seu potencial inexplorado. O antigo dono estava ansioso para vender depois que ficou no mercado por 2 anos. Era o lugar perfeito para um novo começo, ajudando-me a deixar meu passado para trás. A primeira coisa que fiz foi construir uma grande loja de varejo em frente ao posto para abastecer a cidade depois que a única mercearia fechava às 19 horas. Movi o tanque para que as bombas ficassem visíveis da loja, o que deixou bastante espaço de estacionamento para os clientes. A loja era mais movimentada das 19 horas à meia-noite e ficava aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana. A garagem nos fundos do terreno abria das 8 horas às 17 horas, 5 dias por semana, com projetos especiais aos sábados. Embora o bar inicialmente ficasse chateado quando começamos a vender bebidas alcoólicas básicas, eventualmente proporcionou uma boa renda e criou empregos necessários na comunidade. O negócio se tornou muito bem-sucedido após reestruturar a merchandising interna da loja, graças a uma mulher que contratei. Rapidamente pagou o empréstimo de capital e exigiu dobrar a equipe devido à alta demanda. Nas noites de sexta e sábado, vendíamos muita junk food para os frequentadores do bar, e aos domingos vendíamos bastante cerveja gelada a preços razoáveis. Eu estava tomando um duplo de Jack Daniels com água gelada e limão, tendo acabado de terminar de substituir a coluna de direção de um caminhão antigo, uma relíquia de família. Demorei 8 meses para encontrar a peça e fabricar algumas fixações. A família dele dirigia esse caminhão desde os anos 40, e ele não tinha planos de parar. Se pudesse, seria enterrado nele. Das 4 às 7 era o melhor momento no bar, já que a maioria dos frequentadores regulares já tinha jantado. Em algumas horas, o lugar estaria cheio de uma multidão musical. Fazendeiros traziam suas filhas para se divertirem após o trabalho. Em meus 6 anos e meio aqui, construí uma sólida reputação e fiz muitos amigos. Os moradores cuidavam uns dos outros e me mantinham informado sobre qualquer coisa em comum. Eu vinha ao bar uma vez por semana, sempre aos sábados, para uma bebida antes de ir para casa. Era meu momento tranquilo para organizar meus pensamentos. Eu os vi entrar e desejei não ter visto. Eles arruinaram um dia perfeito. A mulher era a irmã gêmea da minha ex, e o jovem com ela já foi meu filho. Trouxe de volta memórias que eu não queria. Percebi que você não pode ver o mal quando vive com ele. O garoto havia crescido e parecia mais com seu pai biológico. Isso provou que a verdade sempre aparece. Por que eles estavam me procurando agora? Eles conversaram com o barman, mostraram-lhe uma foto e depois foram embora. Fiquei grato por meu cabelo longo e desgrenhado, barba e bigode, que me faziam parecer diferente, especialmente desde que perdi peso. Ninguém notou a mensagem que enviei, que simplesmente dizia: venha para casa quando puder. Cerca de meia hora depois, o barman veio e sentou-se à minha mesa. O que eles queriam, Tom? Perguntei. Eles queriam lhe dar uma mensagem. Ouviram um boato de que você mora aqui e vieram verificar, Tom respondeu. Disseram que uma mulher chamada Vila está morrendo de câncer e quer fazer as pazes. Pediram sua foto, fingindo não reconhecer seu nome. Quem são eles? E o que querem? Peguei um cigarro, arranquei o filtro e o acendi. A mulher é a irmã gêmea da minha ex-esposa. O jovem é o filho ilegítimo da minha ex, que ela passou por meu durante anos. Com base na sua experiência, você acha que eles estavam dizendo a verdade? Perguntei. Pela linguagem corporal deles, eu diria que são parcialmente honestos, mas escondendo algo grande, Tom respondeu. Ah, senti. Minha ex-esposa e sua irmã sempre foram enganosas, parecendo genuínas enquanto me traíam. Tom voltou para trás do bar.
Meus pensamentos voltaram a quase 7 anos atrás, quando saí, prometendo não retornar por mais 7 anos. Eles riram de mim, pensando que eu era um tolo. Aprenderam uma dura lição naquele dia porque nunca mais me viram ou ouviram falar de mim diretamente. Eles não acreditaram no quanto eu estava sério ou machucado. Pensaram que eu estava apenas bravo com a brincadeira deles. Não tinham ideia de que algumas semanas antes eu descobri que nosso filho mais novo era filho do meu cunhado. Essa revelação iniciou minha jornada até este momento. Um membro da família que tinha visto Vila e Tammy, as gêmeas malignas, me trair muitas vezes, forneceu a prova. Ela as chamava de bruxas negras praticando o mal puro. No início daquela semana, antes de eu partir, descobrimos uma nova apólice de seguro em meu nome com dupla indenização por morte acidental, totalizando $4 milhões se eu morresse. Uma mulher sábia me disse para fugir. Quando saí para o meu caminhão de trabalho, elas não tinham ideia. Já estava carregado com tudo o que eu queria dos meus 16 anos de casamento. Parti sem olhar para trás e acabei 2 estados adiante. Parte disso foi minha culpa, já que engravidei Vila quando ela tinha 16 anos e eu 18. Minha família me convenceu a me casar com ela, e logo tivemos mais 2 filhos. Elas achavam hilário. Vila disse às nossas filhas: seu pai voltará quando esfriar a cabeça. Ele precisa recuperar seu senso de humor. Algumas horas depois, um carro do xerife chegou à casa. Vila o cumprimentou na porta. Você é a senhora Vila Racine? Ele perguntou. Quando ela disse sim, ele respondeu: mamãe, você acaba de ser notificada. Ela riu, pensando que era uma piada. Mas quando abriu o envelope, percebeu que eu havia dissolvido nosso casamento sem pensar 2 vezes. A grande dama me disse que ficou chocada. Meu advogado listou todos os nossos ativos e passivos, incluindo um relatório de DNA mostrando que o caso durou 1 ano. A petição de divórcio incluía detalhes, recibos e fotos dos encontros deles em hotéis. No envelope havia uma carta revelando que eu estava processando o marido dela por pensão alimentícia, infidelidade e difamação. O riso deles parou. A piada não era mais sobre mim. Eu tive a última risada. A brincadeira deles era que eu só servia para ganhar dinheiro. Tudo que eu tocava parecia virar ouro, então Vila e as crianças eram mimadas e nunca precisavam de nada. Mais tarde, Vila descobriu que eu havia vendido 3 dos nossos negócios, quitado todas as dívidas e vendido nossos 2 prédios de apartamentos com lucro. Cancelei todos os cartões de crédito, removi meu nome das contas bancárias e transferi minha metade da casa para ela. Peguei metade do nosso valor em dinheiro, reduzindo nosso fluxo de caixa de $10 mil por mês a 0. A irmã de Vila aprendeu o custo de me usar. Meu advogado congelou os ativos deles antes que recebessem a intimação, deixando-os sem dinheiro após o divórcio. Meu advogado chamou Vila depois do divórcio e reembolsou 1/4 das perdas deles. Por que ele faria isso? Ela perguntou. Meu advogado respondeu: para ele nunca foi sobre o dinheiro, era sobre princípios, ele espera que esse dinheiro lhe dê a chance de recomeçar e aprender com sua experiência. Vila se recusou a concordar com o divórcio sem falar comigo, deixando-nos legalmente separados, mas não divorciados. Eu não tinha necessidade de falar com alguém que mentiu para mim por anos. Ela teve que trabalhar pela primeira vez, aprendendo que o dinheiro desaparece rapidamente sem renda. Pedi ao meu advogado para encaminhar correspondências importantes para uma caixa postal da FedEx alugada, que então era enviada para meu endereço de trabalho semanalmente. Fiz isso sabendo que Vila e sua irmã adoravam manipular e planejar vingança. Sabia que eventualmente tentariam se vingar de mim. Não era uma questão de se, mas quando. A família delas não acreditava em deixar as coisas como estão, e minha ausência os incomodaria. Quanto mais isso durasse, pior seria a vingança deles. Eles não deixariam isso passar facilmente. Até agora, achava que tinha conseguido escapar. Com a aparição de Tammy, percebi que o jogo deles não tinha acabado. Terminei minha bebida e saí pela porta dos fundos, caso estivessem vigiando à frente. Cruzei o terreno vazio atrás da casa e caminhei ao redor do quarteirão até minha caminhonete. Enquanto eu destrancava a porta, um homem se aproximou e disse: Você é um homem difícil de encontrar, senhor. Arthur, Seth Racine, sem dúvida, eu disse. Como você sabe disso? Meu nome é Peter Edwards. Sua filha mais velha, Connie, é minha esposa, ele respondeu. Isso pode ser uma bênção ou uma maldição, eu disse, se ela agir como a mãe. Então, por que você está aqui? Vim procurá-lo, ele disse. Algumas coisas precisam ser resolvidas.
Isso seria o caso se sua sogra apenas assinasse o acordo de divórcio, eu disse. Que acordo de divórcio? Peter perguntou surpreso. Disse-lhe para me seguir. Dirigimos pela cidade, depois por uma longa estrada que levava a uma casa de fazenda. Dentro do meu escritório em casa, mostrei-lhe os papéis do divórcio e deixei que fizesse cópias. Peter não precisava saber que eu não morava lá. Eu a havia construído para a grande dama na esperança de que eventualmente ela deixasse sua antiga casa. Peter era um jovem agradável, confiante e aparentemente educado. Eu me perguntava se ele era quem dizia ser ou parte do esquema de Vila e Tammy. Ele usou meu Wi-Fi para baixar arquivos em seu laptop. Todos os registros importantes estavam armazenados lá, com uma cópia mestre em uma caixa de segurança. Ele estava interessado em uma cópia do relatório do xerife que Vila assinou quando recebeu a intimação. Ele conseguiu imprimir uma carta prejudicial do advogado de Vila para o meu, reconhecendo a divisão de propriedade acordada, mas recusando-se a finalizar o divórcio sem minha reunião pessoal. Enquanto Peter trabalhava, observei suas expressões e vi que ele estava aprendendo novas informações. Minha papelada contradizia o que ele acreditava. Você acha que Connie sabe? Peter perguntou. Isso é algo que você terá que descobrir, respondi. Aqui está uma pergunta para você. Vila está realmente morrendo de câncer? Quem lhe disse isso? Peter perguntou. Tammy e Seth disseram isso a um barman hoje. Mas eu sei que Vila está bem. Ela está em um casamento de fato com seu antigo advogado e está esperando o segundo filho dele, Peter disse. Ela é quem me pediu para encontrá-lo para iniciar o divórcio. Ela afirma que é necessário para que possa se casar novamente. Ele ligou para sua esposa e colocou no viva voz para que eu pudesse ouvir. Connie, você sabia que sua mãe mentiu sobre o divórcio não estar finalizado? Peter perguntou. Do que você está falando? Connie respondeu. Mamãe nos disse que papai nos abandonou e limpou o que restava antes de sair da cidade. Se não fosse por nosso padrasto, não teríamos sobrevivido. Estou enviando o arquivo legal para você, disse Peter. Leia e entre em contato comigo o mais rápido possível. Enquanto eles conversavam, peguei 2 garrafas de Bud, abri-as e coloquei uma na frente dele. Por que você não disse à minha filha que me encontrou? Perguntei. Connie e eu estamos casados há apenas 2 anos e acabamos de ter um filho há 3 meses. Por enquanto, não vou dizer a ninguém que o encontrei, disse Peter. Todos pensam que estou investigando um caso. Ele me mostrou seu distintivo, confirmando que era policial do Departamento de Polícia de Paradise. Verifiquei a página da web do departamento no meu laptop, provando que ele estava dizendo a verdade. Foi o relatório do acidente de alguns meses atrás que me levou até você, explicou Peter. Connie fez um relatório sobre o seu desaparecimento, que foi encaminhado para a lista de procurados. A companhia de seguros me informou da decisão a seu favor. Então, por que você não disse a Connie que me encontrou? Perguntei novamente. Depois de revisar seu arquivo, ficou claro que algo mais poderia estar acontecendo, disse Peter. Eu me perguntei o que aconteceu com os $250 mil em dinheiro que Vila deveria receber junto com a escritura da casa. E por que todos estão mentindo sobre o que realmente aconteceu? Sim, parece que também foi alimentado com mentiras, disse enquanto o telefone dele tocava. É minha esposa. Vou colocar no viva voz, disse Peter. Por favor, mantenha-se quieto. Oi, querido, disse Connie. Onde você conseguiu tudo isso? É verdade? Temos sido enganados por anos. Seth não conhece suas origens e nem eu. Minha irmã Karen vai ficar chocada. Mamãe a repreendeu por defender papai. Elas não se falam mais. Essa história contradiz tudo o que nos foi dito. Mamãe e titia não deram escolha ao papai. Elas têm manipulado a vida dele por anos. O que me incomoda é que o divórcio não está finalizado porque mamãe não quer assiná-lo. O que está realmente acontecendo? É verdade. Consegui as informações com a viúva do advogado do seu pai. Tive que ir para outro estado para encontrá-la. O marido dela guardou duplicatas de todos os seus registros. Pela papelada, parece que sua mãe foi notificada com um pedido de divórcio no mesmo dia em que ele partiu, disse Peter. Escrevi uma nota para Connie falar com sua tia-avó Josie se ela ainda estivesse viva. Peter assentiu. Pet, é crucial encontrar meu pai agora, disse Connie. Ele merece estar livre de mamãe e seus esquemas, pelo menos para finalizar o divórcio. O que aconteceu com o dinheiro que ela recebeu?
Por que ela teve que vender a casa se era dela? Quanto mais olho para isso, mais me pergunto o que está acontecendo e por que ela planejou processá-lo por abandono assim que o encontrasse. Peça à minha irmã para cuidar do nosso filho um pouco mais e você fale com a tia Josie sobre o que descobrimos. Talvez ela se abra, disse Peter. Isso deve ficar entre nós por enquanto. Parece que pode haver uma fraude grave. Por que sua mãe tem difamado seu pai por anos? Vou precisar falar com o promotor. Os 250 mil dólares em dinheiro desapareceram assim que chegaram ao advogado do seu pai. Não conte à sua irmã ainda. Se o promotor investigar, é melhor que ninguém mais saiba. Levantei-me para pegar algo para comermos, dando a Peter privacidade até que ele terminasse a ligação. Por que você quer que Connie fale com a tia Josie? Peter perguntou. Josie reuniu todas as informações sobre o caso de Vila e George, eu disse. Ela nunca se casou, mas cuidava da família como uma mãe, criando sua única filha. Ser mãe solteira mudou sua perspectiva. Ela achava que Tammy e Vila conspiraram e usaram George e eu, mas seu objetivo final não está claro. Se for verdade, por quê? Peter perguntou. A neta de tia Josie, Jody, quer que ela se mude com ela, mas Josie insiste em esperar até que a verdade venha à tona. Jody a visita com seus 2 filhos. Jody leva uma vida muito reservada, eu disse. Socializar com Vila e Tammy cobra seu preço em todos. Elas têm usado as pessoas a maior parte de suas vidas. Só quando Josie me deu o material que percebi isso. Você quer me perguntar sobre seus filhos antes de eu ir? Peter perguntou. Não até eu saber que você é quem diz ser, respondi. Isso pode ser outra parte do jogo delas. Investigue a morte súbita do meu advogado porque se ela está planejando me processar por abandono, o que a faz pensar que pode ganhar? O rosto de Peter ficou pálido, percebendo que tipo de pessoas ele havia se casado. Decidimos confiar um no outro o suficiente para trocar números. Ele prometeu me manter informado. Acompanhei-o até a porta, apertei sua mão e disse adeus. Depois que ele saiu, limpei tudo, tranquei o apartamento e peguei o caminho mais longo para casa para garantir que não estava sendo seguido, dando-me tempo para pensar. Minha vida havia melhorado desde que deixei o passado para trás. Eu queria reviver tudo de novo. Conhecendo Vila e Tammy, eu tinha que me preparar para o que estava por vir, pois elas fariam de tudo por dinheiro. Assim que entrei pela porta, 2 crianças pequenas agarraram minhas pernas. Peguei meus filhos de 3 e 4 anos, as maçãs dos meus olhos, assim como a mãe deles. Senti-me abençoado por ter os 3 em minha vida. Minha esposa, Jody, chamou dizendo que o jantar estava quase pronto, então fui me lavar. Durante o jantar, contei a ela sobre meu dia desde o fechamento da loja. Eu não poderia imaginar minha vida se desenrolando assim quando deixei Paradise quase 7 anos atrás. Prometi à minha avó Josie que manteria contato, e o fiz, ligando para ela todo domingo. Cerca de 1 ano e meio atrás, ela me ligou pedindo ajuda. Sua neta Jody precisava escapar de um casamento fracassado e encontrar um lugar seguro para recomeçar. Jody, 10 anos mais jovem que eu, não tinha filhos e vivia em uma base do exército fora do estado. Eu não sabia muito sobre ela, mas devia isso a Josie e fiquei feliz em ajudar. Demorei 1 semana para encontrar e mobiliar parcialmente um apartamento de 2 quartos para ela em uma pequena cidade, o que foi quase impossível sem a ajuda de um amigo. Quando cheguei para buscar Jody, ela havia desistido do emprego, esvaziado suas contas bancárias e feito as malas. O marido dela estava prestes a se alistar no exército após seu último exercício de treinamento de 2 semanas. Cheguei discretamente por volta das 8 da noite com um caminhão UAU alugado. Com a ajuda de alguns vizinhos e amigos, carregamos tudo o que ela queria no caminhão. Saímos da cidade dela em menos de 4 horas, recusando-me a dizer de onde eu vinha por segurança. Enquanto voltávamos, Jody e eu começamos a nos conhecer. Tarde naquela noite, ela recebeu uma ligação da avó. Sorri quando ela disse, sim, vovó, Art me pegou. Você poderia ter me avisado que ele é um homem das cavernas que poderia parecer meio decente se limpasse. No dia seguinte, Josie entrou em contato com o advogado de Jody para que todos os documentos legais fossem enviados para minha caixa postal da FedEx. Jody avisou que seu futuro ex-marido poderia causar problemas, então tomei medidas para protegê-la. Jody então assumiu a administração da minha loja e provou ser uma excelente gerente, fazendo mudanças bem-sucedidas e priorizando as necessidades dos clientes. Sua personalidade atraiu muitos novos clientes, e ela estabeleceu uma equipe bem organizada e sem problemas.
Josie teve que obter uma ordem de restrição contra o ex de Jody devido às constantes ameaças dele. Ele foi dispensado desonorosamente e voltou para minha antiga cidade natal, pensando que Jody estaria lá. Para manter a atenção indesejada à distância, Jody usava um anel de diamante que ajudava a se ajustar à sua nova vida. Ela cuidava da contabilidade e da escrituração, ganhando a aceitação de todos, já que eu a havia apresentado. A honestidade e a personalidade de Jody a tornavam maravilhosa, e seu longo cabelo preto muitas vezes ficava escondido do rosto. Quando perguntavam sobre o anel, ela respondia: tenho certeza de que você descobrirá, provocando rumores de que ela era minha futura noiva por correspondência. Ela começou a me trazer almoço aos sábados, já que eu frequentemente esquecia de comer enquanto trabalhava, resultando em perda de peso. Nosso relacionamento cresceu naturalmente. Todos assumiram que éramos um casal, e Josie nos mantinha informados sobre os eventos em casa. Ficamos curiosos quando soubemos que o ex-marido de Jody era amigo de Tammy. No dia em que o divórcio de Jody foi finalizado, nosso relacionamento se aprofundou. Celebramos com amigos no bar local, compartilhando nosso primeiro beijo durante uma dança lenta sob luzes tênues. 6 meses depois, nos mudamos juntos. Enquanto as crianças tomavam banho, aspei a barba e o bigode, deixando apenas uma barba por fazer. Elas assistiram maravilhadas. Ensaboei meu rosto e o delas com a tigela e o pincel que Jody me comprou no Natal, para o deleite delas. Jody entrou, surpresa ao ver as crianças rindo com rostos ensaboados enquanto eu terminava de me barbear. Parece que o papai se pareceria com você de rosto limpo, Jody brincou. Devo cortar o cabelo dele também? Ambos os pequenos disseram ansiosamente em sim. Eu ri e disse: vou deixar o barbeiro cuidar disso na segunda-feira. Não, eu mesma farei isso antes que você mude de ideia, Jody insistiu. Depois de secar as crianças e vesti-las para a cama, elas se sentaram à mesa da cozinha e assistiram Jody cortar meu cabelo. Quando ela terminou, mal me reconheci no espelho. Disse a Jody que ela fez um ótimo trabalho. Ela me mandou tomar banho para tirar os cabelos soltos enquanto ela limpava. Durante isso, a avó dela ligou para dizer que Connie tinha acabado de sair. Jody acreditava que sua avó estava pronta para confrontar a família, esclarecendo as coisas. Connie descobriu que meus 3 filhos deveriam receber $600 cada por mês de anuidades que eu havia estabelecido como pensão alimentícia. Mas eles não tinham recebido nada disso. Na semana seguinte, suportei piadas de todos sobre minha nova aparência. As pessoas perguntavam a Jody se ela teve que me chantagear para me juntar à sociedade normal. Jody humorosamente respondia que eu havia prometido tomar banho pelo menos 3 vezes por semana. A maioria entendeu a piada, alguns não. Era interessante ver como as pessoas agiam quando acreditavam que eram superiores. Pássaro do Paraíso me informou que eu seria processado em tribunal civil por abandono de filhos, deserção e pensão alimentícia atrasada. Jody e eu achamos isso engraçado, pensando que uma sentença levaria um serviço de cobrança a tentar me encontrar. Quando o carteiro deu a notícia, ele também achou engraçado. O chefe dele e o promotor contrataram um advogado para me representar, usando minha situação para juntar as peças. Peter estimou que Vila e Tammy roubaram mais de $48 mil de cada um dos nossos filhos. Eles reexaminaram a morte súbita do meu antigo advogado, transformando-o em um caso criminal aberto. O ex-marido de Jody se tornou uma pessoa de interesse. Se as descobertas fossem verdadeiras, Vila e Tammy enfrentariam de 7 a 10 anos de prisão, e o antigo advogado de Vila, agora seu companheiro de fato, poderia ser expulso da ordem. O advogado que contrataram para mim seria pago por eles, e eu precisava permanecer escondido para ajudar a construir um caso mais forte. Tivemos algumas semanas de paz. Então Josie ligou na noite de domingo, informando-nos que a papelada seria arquivada na segunda-feira. Ela me enviou por e-mail tudo o que havia coletado ao longo de 7 anos, incluindo declarações autenticadas, conversas gravadas em vídeo e nomes de advogados para uma contração. Uma apólice de seguro de acidente de $2 milhões chamou minha atenção, explicando algum dinheiro desaparecido. Jody descobriu que havia sido adquirida 6 meses antes de eu partir. Passamos metade da noite encaminhando informações para o promotor, certos de que isso era uma armadilha para me atrair de volta. Na manhã seguinte, Jody ligou para os advogados recomendados e escolheu um, enviando-lhes tudo junto com uma taxa inicial. Assim que a equipe de Vila apresenta seu processo, eu os notificaria antes de recebê-lo. Na sexta-feira de manhã, Jody me ligou. Josie estava a caminho com convidados, tendo partido na noite de quinta-feira e passado a noite em um hotel. Isso indicava que as coisas estavam esquentando. Jody e eu decidimos fechar a loja no sábado e ter um longo fim de semana com a família.
Peter estava viajando com Connie e seu filho. Tudo o que Connie sabia era que estavam visitando Jody. Por volta das 19 horas, vimos um Ford Explorer e um escape estacionarem na entrada. 4 adultos saíram dos carros. Jody notou minha preocupação e pegou minha mão. Minha caminhonete estava escondida na garagem, então ninguém sabia que eu estava lá. Quem está com Josie? Jody perguntou. É Peter, sua esposa Connie segurando o bebê e Karen, minha segunda filha, respondi. Você está pronta para isso? Tão pronta quanto jamais estarei, disse. Jody, segurando nosso caçula, abriu a porta da frente. Todos saímos para receber nossos convidados. Karen caiu em lágrimas ao me ver. Entreguei meu filho à bisavó dele e abracei Karen com força. Connie entregou seu filho a Peter e se juntou a nós. Minhas filhas tinham se tornado lindas jovens, e vê-las juntas foi inesquecível. Bom ver você novamente, Peter, eu disse, apertando sua mão. Após as apresentações, Jody serviu um grande jantar. Ombro de boi, purê de batatas, molho, scones, pudim de Yorkshire, vagens e torta de maçã quente de sobremesa. Depois que as crianças se acomodaram, começamos a discutir tudo. Primeiramente, Art, tudo bem se eu chamá-lo de pai? Peter perguntou. Ah, senti. Então, pai, o promotor acredita que o carro do ex de Jody esteve envolvido no acidente do seu advogado. Estamos fazendo uma comparação de tinta com o carro do proprietário atual. Se corresponder, ele será acusado de homicídio culposo, explicou Peter. O incêndio que destruiu o escritório dele na mesma noite foi tratado como incêndio criminoso. Ele foi visto ao fundo no vídeo. Como Vila e seu advogado selaram os papéis do divórcio, eles acham que não há documentos para provar o que aconteceu. Eles entraram com um processo contra você esta semana. Jody olhou para mim e caiu em lágrimas. Sempre achei que você era superprotetor quando me trouxe para cá, mas vejo que não era. Pensei que suas perguntas para minha avó eram excessivas, mas agora percebo que você precisava entender com quem estávamos lidando antes de fazer um plano. Vila e Tammy receberam seu processo na quinta-feira, disse Josie. Elas devem ter percebido que eu estava me comunicando com você. Temíamos que começassem a me atormentar, então viemos para cá rapidamente. Vovó, preparamos sua casa, disse Jody. Está mobiliada, então você só precisa de roupas. Trouxe a maioria delas no carro, disse Josie. Connie enviará o resto, incluindo antiguidades. Dei a ela uma procuração para vender a casa e os móveis. Era a hora de deixar Paradise. Vou voltar com Peter e Connie e alugar um caminhão para transportar tudo, eu disse. É hora de ver se nossas suspeitas estão corretas. Que suspeitas? Perguntou Peter. O processo contra mim é um ardil para me atrair, eu disse. Com 2 milhões de dólares em seguro de morte acidental, é claro que a morte do meu antigo advogado foi um teste. Peter, Connie, Karen e Josie ficaram pálidos ao perceberem a verdade. Eles estavam planejando sua morte, pai, disse Connie. Você sabia disso antes de deixar a cidade. Eu tinha uma boa ideia na época, mas até meu advogado não acreditou em mim, respondi com um largo sorriso. Ele experimentou em primeira mão que eu estava certo. Peter se desculpou para fazer ligações importantes. Isso nos deu tempo para que minhas filhas, minha esposa e eu conversássemos. Jody encontrou fotos minhas de quando nos conhecemos. Ambas as filhas admitiram que não me reconheceriam. Quando Peter voltou, todos ficaram em silêncio. Vila será detida após o feriado, disse Peter. Podemos mantê-la por 48 horas antes de acusá-la de 3 contagens de roubo por roubar as anuidades dos filhos. Vamos desacelerar o processo para que ela não tenha uma audiência de fiança imediatamente, explicou Peter. Pai, se você puder voar na quarta-feira, alugar um UOL e visitar alguns lugares antigos para ser notado. Diga a quem perguntar que você está aqui para empacotar as coisas de Josie. Assim, Vila terá que se comunicar da prisão. O promotor confirmou que suas suspeitas estavam corretas. Teremos proteção policial para você na casa de Josie até que tudo seja resolvido. Peter, você está usando o pai dos meus filhos como isca para atrair meus primos? Jody perguntou. Que garantia tenho de que ele não se tornará uma vítima? Olhei para Jody, e ela viu minha determinação. Droga, você fará isso sem hesitação, não importa o que eu pense, disse ela. Jody me conhecia melhor do que eu mesmo. Jody, Art sempre foi assim. É por isso que o chamei para salvá-la do seu ex, disse Josie.
Art nunca pede a ninguém para fazer o que ele não faria. Ele quer nos livrar dessas bruxas de uma vez por todas. Meu único medo é Art voltar ao perigo, respondeu Jody, sorrindo. Se Art fosse um boxeador, ele seria um campeão mundial, disse Josie. Ele é rápido nos pés e pode pensar mais rápido que eles. Vila e Tammy não tem ideia de que ele sabe de alguma coisa. Senhoras, relaxem. Estarei nas mãos de Peter, eu disse. Se algo acontecer comigo, lembrem-se de que ele terá que responder a Connie, minha filha. Peter apenas assentiu, sabendo dos riscos do meu retorno a Paradise. Mais tarde, enquanto as mulheres estavam em uma conversa profunda, Peter e eu conversamos. O promotor acha que o ex de Jody fará sua jogada assim que souber que você está na cidade. Ele ficará furioso ao saber que você resgatou Jody de seu casamento terrível, disse Peter. Vila saberá que você está aqui por meio de um informante plantado na cadeia da cidade na manhã de quinta-feira. Se ele for pego no ato, ele revelará tudo para se salvar? Perguntei. Com base em seu histórico militar, ele sempre admitiu a responsabilidade quando pego. Ele é um seguidor, não um líder. Então, espero que ele desista facilmente. Ele fica com Vila e Tammy porque é facilmente manipulado. Peter respondeu. A placa dizia, em Bem-vindo à cidade de refúgio, população 34.823. Isso confirmava que o conselho da cidade havia declarado que as leis dos Estados Unidos não se aplicavam aqui. Era como o Velho Oeste, com a justiça dependendo do que as autoridades locais decidissem. Cidadãos cumpridores da lei eram processados, enquanto ilegais eram ignorados, refletindo uma versão distorcida do progressismo. A classe trabalhadora pagava pelos pecados dos outros para agradar aqueles no poder que queriam salários mais baixos e mão de obra mais barata. Muitas ações foram tomadas para proporcionar essa oportunidade, exigindo que os poderosos olhassem para o outro lado. Não muita coisa havia mudado aqui em quase 7 anos. Além da rua principal recém-pavimentada, tudo parecia o mesmo. Decidi que minha primeira parada deveria ser meu antigo lugar favorito, se ainda existisse. Felizmente, o bar de hambúrgueres do Bob e da Beth ainda estava lá, parecendo o mesmo, mas recém-pintado. Estacionei no estacionamento, saí do caminhão UOL e me dirigi à entrada principal às 11h15, pouco antes da multidão de almoço nos dias de semana. Eu contava em ser reconhecido, já que era um homem de negócios em uma vida anterior. Queríamos que todos soubessem que eu estava de volta. Ao me sentar e pegar o menu, notei várias pessoas me olhando e usando seus celulares. Uma garçonete trouxe meu café com creme e perguntou se eu estava pronto para pedir. O especial de quarta-feira de bolo de carne, feijão assado e purê de batatas com alho está disponível? Perguntei. Como você sabe disso? A garçonete indagou. É para clientes regulares e não é anunciado. Diga ao Jack que o Art quer molho marrom e cebolas fritas com o bolo de carne, eu disse. A garçonete me olhou como se eu fosse louco. Levantei-me e disse, deixe pra lá, eu mesmo digo a ele. Atravessei as portas batentes até a cozinha, com a garçonete me seguindo e gritando meu pedido. Jack se virou e olhou para mim. Seu idiota, Jack disse com um sorriso. Você está algumas semanas adiantado. Bem-vindo de volta, velho amigo. Susan, traga o café do Art aqui para que possamos conversar enquanto ele come. Jack, o filho do proprietário original, nunca mudou o nome. Nós éramos amigos na maior parte de nossas vidas. Conversamos até pouco antes da hora de pico. Ele pediu a um funcionário que chamasse sua esposa para se juntar a nós, dando-nos a chance de falar sobre coisas importantes. Art, você deve saber que depois que você partiu, minha esposa terminou a amizade com Vila e Tammy para sempre. Ela não gostou do que elas fizeram ou disseram sobre você e as crianças. Jack, algumas coisas estão prestes a acontecer. Na noite passada, era para ver uma prisão que, se tudo der certo, desencadeará vários eventos como uma fileira de dominós, expliquei. O marido de Connie, Peter, trabalha comigo. É por isso que voltei mais cedo. Jack me olhou seriamente e disse, ele é um policial muito bom e um homem honesto. Colocou 2 de nossos antigos membros do Conselho Municipal na cadeia no ano passado por corrupção. Você terá que me contar mais depois. Há muitos ouvidos grandes aqui. Vimos Sasha entrar no estacionamento. Ela parecia bem. Sentei-me e esperei que ela entrasse, sabendo que me veria por trás e não suspeitaria de nada errado. Jack, o que aconteceu? Susan perguntou. Era importante, disse Sasha. Quando ela me viu, levantei-me e me virei para ela.
Sasha, minha irmãzinha, havia perdido a paciência. Seu irmão mais velho e mais malvado estava em casa. Eu a abracei com força, como se fosse ontem. Demorou alguns minutos para ela se acalmar. Jack pediu à equipe da cozinha que nos deixasse a sós por alguns minutos. Mamãe e papai sabem que você está de volta? Sasha perguntou. Não, e é melhor mantermos isso em segredo por alguns dias, respondi. Você está aqui porque Vila foi presa na noite passada? Minha irmã perguntou. Sim, e vai piorar antes de melhorar, disse. Assim que eu me instalar, estarei sob proteção policial. A polícia agora está olhando para a morte do meu antigo advogado com novos olhos, acreditando que está conectada ao ataque incendiário em seu escritório. As expressões de Jack e Sasha falavam por si mesmas. Era bem conhecido que o promotor público nomeado há 3 anos estava tentando resolver muitos casos não resolvidos. Você é um isco para atrair alguém, Jack disse baixinho. Se isso estiver correto, o incêndio criminoso, homicídio e vários outros crimes serão resolvidos nos próximos dias, respondi. Tudo isso foi feito para me forçar a voltar para a cidade. A prisão de Vila e meu retorno repentino vão perturbar uma conspiração cuidadosamente planejada. O que está por trás de tudo isso? Jack perguntou. Uma apólice de seguro de $2 milhões com dupla indenização por morte acidental, disse. Segurada em meu nome. Minha irmã disse enquanto saíamos do restaurante em direção ao meu caminhão alugado. Estávamos conversando quando notamos Tammy estacionando ao nosso lado. Onde você está hospedado? Minha irmã sussurrou. Na casa da grande dama. Vou mudar as coisas dela para a nova casa, eu disse. Ela queria ficar longe do que estava prestes a acontecer. Josie deixou a cidade. Por quê? Sasha perguntou. Ela quer ficar perto da neta dos nossos 2 filhos, respondi com um sorriso. Jody e eu estamos juntos há mais de 5 anos. Temos 2 meninos que recentemente completaram 3 e 4 anos. Minha irmã estava em completo choque. Como você e Jody acabaram juntos? Josie e eu mantivemos contato o tempo todo, expliquei. Quando Jody precisou de ajuda para sair de um casamento fracassado, a avó dela me ligou. Eu a trouxe para minha casa. Acreditamos que o ex dela causou a morte do meu advogado e o incêndio em seu escritório. Tammy e Vila sabem que você está ciente do que está acontecendo? Perguntou Sasha. Não, mas descobrirão em breve quando começarem a agir, respondi enquanto Tammy se aproximava de nós. Art, preciso que você retire parte do seu processo contra nós, disse Tammy. O promotor vai acusar Vila dentro de 48 horas. Infelizmente, meu advogado diz que não podemos fazer isso porque Vila apresentou um novo pedido de divórcio alegando deserção, abandono do filho e pensão alimentícia atrasada, eu disse. Até que o tribunal decida sobre as reivindicações dela, tudo tem que permanecer como está. Você não pode dizer isso. Como vamos pagar a fiança dela sem ativos? Tammy perguntou. Você tem uma ordem judicial congelando tudo? Talvez seu pai possa ajudar colocando a casa dele como garantia, sugeri. Afinal, vocês são filhas dele. Tammy se virou e saiu, desapontada. O pai de Vila e Tammy não tem nada a ver com elas, disse Sasha. Desde que descobriu as verdadeiras origens de Seth. Ele diz que elas se tornaram tão ruins quanto a mãe. Isso trouxe um sorriso ao meu rosto. Terminado isso, entrei no UOL e dirigi em direção à casa de Josie, parando para pegar materiais de embalagem. 3 horas depois, eu estava dando ré na entrada da casa de Josie. Usando o grande espelho, estacionei perto da porta da garagem. Uma vez do lado de fora, tranquei tudo antes de entrar na casa. Verifiquei para ter certeza de que nada havia sido tocado lá dentro. Josie disse que deixou as cortinas abertas, mas elas estavam fechadas. Enviei uma mensagem para Peter perguntando se ele as havia fechado. Ele respondeu que os policiais na casa poderiam ter feito isso. Sabendo disso, destranquei a porta da frente e entrei. Sr. Racine, o policial disse, estendendo um celular. Peter Edwards quer falar com você. Oi, Peter, eu disse. Parece que aqueles que precisam saber já sabem. Tammy falou comigo na lanchonete depois que terminei meu longo almoço. Ela queria que eu levantasse a restrição sobre os ativos da irmã dela e eu recusei. Ouvi isso, disse Peter. Gravamos Vila e Tammy discutindo seus planos. O ex de Jody, Brad Press, foi mencionado várias vezes. Vila disse a Tammy para informá-lo que você sabe onde Jody está.
Isso deve motivá-lo a fazer o que precisamos. Nossa suspeita estava certa porque Brad apareceu não uma hora depois. Vila disse a ele onde você estava hospedado. Nosso informante, que foi preso hoje, disse a ela que você voltou para mudar Josie, disse Peter. Quando Brad perguntou onde, Vila disse, para a casa da neta dela, Jodie. Alguns minutos depois, vi a porta da garagem se abrir. Subindo na van, tirei pacotes de caixas de papelão e comecei a embalar a casa. Às 18h30, a pizza do Papa Joyce chegou. Quando o entregador bateu, abri a porta. Ele perguntou se eu estava me mudando. Eu disse que não, apenas ajudando um amigo. Brad fez sua jogada por volta das 23 horas, usando um pé de cabra. Ele destrancou a porta da frente e escorregou para dentro. Vendo uma luz na cozinha, foi até lá, puxando uma pistola 9mm debaixo da camisa. Ele me encontrou sentado lá bebendo café. Ei, Art, disse Brad. Vila e Tammy mandam um oi. Estou aqui para descobrir onde Jodie está para que eu possa visitá-la. Desculpe, mas eu nunca diria ao assassino do meu advogado ou ao homem que incendiou o escritório dele, respondi. Antes de você me eliminar, porque ambos sabemos que vai, quanto lhe prometeram do acordo do seguro? O que o faz pensar que fui eu? Ele perguntou, mordendo a isca. Por que você parece alguém que elas poderiam manipular para fazer o trabalho sujo delas? Então, quanto dos 4 milhões de dólares da apólice de morte acidental elas lhe prometeram? 4 milhões de dólares. Elas me disseram que eram apenas 750 mil dólares, ele disse. Eu ri e disse, você sabia que Seth é na verdade filho do primeiro marido de Tammy? O rosto dele ficou pálido. George e eu fomos manipulados e usados pelas gêmeas por anos. Meu advogado trabalhando no meu divórcio processou George e Tammy por tudo que eles tinham. O rosto de Brad ficou branco. É por isso que eu sabia que Vila me processando por deserção e pensão alimentícia atrasada era uma farsa, eu disse. O divórcio foi finalizado e só precisava da assinatura dela. Ela me manipulou para voltar. Foi quando juntei tudo. Você é apenas outro peão que eles usaram. Então pergunte a si mesmo, quais são os planos deles para você? Meu divórcio apenas atrasou o plano deles de me eliminar. Você eliminando meu advogado colocou o plano original deles de volta em ação. Você tem a chance de atrasá-los por anos, conhecendo-os como nós conhecemos. O que seu instinto lhe diz? É difícil ver um tolo perceber que é descartável quando não é mais necessário. Estou ferrado de qualquer maneira, disse Brad. O fato de seu advogado ter perdido o controle do carro e batido em uma árvore a 110 km/h é homicídio culposo. Homicídio culposo me daria prisão perpétua. Você poderia pegar de 5 a 10 anos por homicídio culposo, mas assassinato é prisão perpétua. Quando eu morrer, elas podem alegar que você agiu por raiva sobre Jodie e não sabia o que estava fazendo. Elas o colocaram como bode expiatório? A maioria das apólices de morte acidental não cobre assassinato. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Perguntou Brad. Você faria um acordo, entregaria provas ao Estado e esperaria que sua cooperação fosse levada em conta. Assim, você se vingaria daqueles que planejam eliminá-lo, eu disse. Brad colocou a arma na mesa e disse, chame a polícia. Eu disse, Brad, vire-se. Eles estão bem atrás de você. Connie observava o marido ao telefone, imaginando que estava errado. Peter havia dito a ela que seu pai estava na casa de Josie. Uma ligação tardia em seu celular acordou os dois. Enquanto ele falava, ela colocou a chaleira no fogo para fazer chocolate quente para eles. Quando Peter desligou o telefone, ele estava sorrindo. Seu pai nos surpreendeu esta noite. Ele convenceu Brad a desistir e basicamente o forçou a confessar tudo. Os policiais disfarçados gravaram tudo. Connie congelou de surpresa. Como meu pai fez isso? Ele disse a Brad alguns fatos que ele não sabia, como a verdade sobre as origens de Seth, disse Peter. Acho que seu pai convenceu Brad de que a apólice de seguro não pagaria por assassinato. Esse foi o fator decisivo. Eu nem sei se isso é verdade, mas criou dúvida suficiente para Brad aceitar as consequências de uma ofensa menor em vez de prisão perpétua sem condicional. Tia Josie sempre disse que seu pai era rápido no pensamento, mas isso foi inesperado. O que isso significa para minha mãe e irmã? Perguntou Connie. Se Brad concordar em testemunhar contra elas no tribunal, ambas serão acusadas de incêndio criminoso, homicídio culposo e pelo menos tentativa de assassinato do seu pai, disse Peter.
Connie pegou o celular e ligou para Jodie para informá-la. Elas fizeram um plano. Josie cuidaria das crianças por alguns dias porque Jodie iria para o aeroporto. Connie a encontraria quando recebesse uma mensagem com o horário de chegada. Depois de terminar a ligação, ela explicou tudo à irmã. Nessa altura, Peter já havia se vestido e estava indo para a delegacia para obter a declaração assinada de Brad antes do fim da noite. Eu não acordei até às 8 da manhã. A primeira coisa que fiz foi ligar para Jack para consertar a porta da frente. Ele disse que conhecia alguém e, em meia hora, eles estavam lá. A porta foi substituída, com novo acabamento e fechadura instalada. O cavalheiro estava terminando quando minha filha Connie chegou com Jodie. Jodie saltou do carro e correu até mim, lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquele momento, percebi o quanto ela havia passado. Brad foi preso na noite passada, eu disse. Ele se rendeu à polícia que me protegia. Eu nunca estive em perigo real. Se esse fosse o caso, por que você não me ligou? Jodie disse. Por que tive que ouvir isso da Connie? Eram quase 2 da manhã quando a polícia foi embora, respondi honestamente. Achei que ligaria para você hoje. Coloquei meu braço ao redor da minha esposa e a puxei para perto. Prometo que nunca mais me colocarei em perigo desse tipo novamente. Assim que o reparador terminou, trancamos o carro, guardamos a bagagem dela e fomos ao restaurante do meu irmão para comer. Lá, fomos recebidos por Karen, Sasha e meus pais. A equipe de Jack teve que juntar 2 mesas para que todos pudéssemos nos sentar juntos. Jodie foi calorosamente recebida por todos. Nosso café da manhã, quando chegou, estava excelente. Jack estava tão empolgado com o que havia acontecido que comemos tudo. Meus pais ficaram emocionados ao saber que Jodie e eu tínhamos 2 filhos chamados Carson e Hunter, em homenagem aos meus 2 avós. Eles olharam todas as fotos de nossos filhos e de nós que Jodie tinha salvo em seu celular. Minhas filhas se abriram e contaram a eles sobre me descobrirem com Josie. Ainda estávamos lá quando Peter se juntou a nós. Notei que ele parecia cansado. Vila e Tammy estão sob custódia agora, disse Peter. Brad confessou tudo, incluindo seu plano inicial de eliminar o pai. Ele será acusado de incêndio criminoso e homicídio culposo quando testemunhar nos julgamentos das bruxas. Tammy e Vila enfrentam 3 acusações de furto qualificado, 2 de conspiração para cometer assassinato e fraude. O promotor está se reunindo com o juiz de divórcio que cuidou do caso do seu pai para agilizar a finalização do seu divórcio. Peter, você está dizendo que Art e eu podemos finalmente nos casar? Perguntou Jodie, tentando processar o que havia ouvido. O promotor levou os papéis ao juiz, explicou Peter, junto com os documentos originais de divórcio do papai. Ele espera que o juiz, estando totalmente informado, dispense a exigência da assinatura de Vila, o período de espera e emita o certificado de divórcio. Jodie, eu disse, acho que é melhor eu comprar um anel de noivado adequado hoje e finalmente propor. Todos murmuraram com minha observação. Lágrimas brotaram nos olhos de Jodie. Ela sempre acreditou que faríamos isso, mas isso era algo que ela não esperava. Antes de sairmos, mamãe e papai nos fizeram prometer que iríamos jantar em sua casa. Jodie e eu nos ocupamos embalando até cerca de 17h30, então fomos para a casa dos meus pais para o jantar. Mamãe e papai tinham muitas perguntas. Jodie compartilhou como eu a salvei de um casamento fracassado, graças à avó dela. Depois, falou sobre conseguir seu primeiro emprego e onde isso a levou. Ainda estávamos aproveitando a companhia deles quando Peter e Connie chegaram com meu certificado de divórcio. Foi bom saber que agora eu estava livre. Quando Jodie teve a chance de falar, ela se gabou de nossos filhos e de nossa vida juntos. Minha mãe disse, deveríamos ter um casamento antes de vocês voltarem. Foi quando meu pai chamou a atenção de Peter, pegando um copo de cerveja fresca para cada um. Nós o seguimos até a sala porque não conseguíamos dizer uma palavra. Quando a notícia de que Tammy havia sido presa se espalhou, as pessoas começaram a ligar com mais informações. Metade da equipe do promotor teve que nos ajudar. Acontece que o que sabíamos era apenas arranhar a superfície do que Tammy e Vila estavam tramando. Agora parece que o prefeito vai cair com elas. E o que vai acontecer com o marido de fato de Vila? Perguntei por curiosidade. Quão envolvido ele estava em tudo isso? Provavelmente será destituído, mas estará envolvido em criar os filhos deles. Nada que encontramos o liga às bruxas, disse Peter. Alguém notificou a tia Josie? Connie perguntou. O pai de Jodie usa anel tamanho 6,5, caso você esteja se perguntando.
Alguns minutos depois, Peter e eu estávamos a caminho do shopping, onde ele comprou para Connie um conjunto conhecendo o gosto de Jody, e eu comprei um conjunto de anel de noivado de 3 peças. Quando voltamos, ficamos satisfeitos ao descobrir que eles não sabiam que havíamos saído. Eu estava ao telefone com Josie quando Karen e o namorado apareceram. A casa estava cheia, e todos nos mudamos para a sala de estar. Os homens tiveram que trazer cadeiras da cozinha. Papai disse a Jody para se sentar na cadeira dele. Isso fez minha mãe perceber que algo estava acontecendo, então ela observou a cena com olhos atentos. Houve silêncio na sala enquanto eu caminhava e me ajoelhava para pedir à minha companheira de união estável que legalmente se tornasse minha esposa. Peguei-a de surpresa, é claro. Ela disse sim. A festa continuou. Meu pai disse orgulhosamente: preciso me atualizar em quase 7 anos de bebida com meu filho e Jody. E arte, seu noivado é a melhor maneira de começar. Peter teve que levar Jody e eu de volta para a casa de Josie. Muito estresse e preocupação foram aliviados. Na sexta-feira, fomos à prefeitura para pegar nossa licença. Jody descobriu que poderia caber no vestido de casamento de Connie. Jack concordou em ser meu padrinho. Karen se tornou a dama de honra de Jody. O promotor concordou em realizar a cerimônia. Tive que comprar um terno na Macy's. Não havia como minha futura esposa me deixar casar com ela de jeans. Na tarde de domingo, no quintal dos meus pais com toda a família presente, dissemos nossos votos para a admiração de todos. Até o pai das gêmeas estava lá. Dissemos a todos que não queríamos presentes, mas meu ex-sogro me entregou um envelope. Colin, isto não é um presente de casamento. É sua herança antecipada, ele disse com um sorriso. O resto do meu patrimônio irá para suas filhas. Coloquei o envelope no meu terno e esqueci dele pelo resto do dia. Todos gravaram a cerimônia em vídeo e enviaram para a tia Josie. Alguém perguntou para onde iríamos em nossa lua de mel. A resposta de Jody foi: depois de tudo pelo que passamos, assim que a vovó se instalar na nova casa, nossa lua de mel será uma semana na Flórida e uma semana na Califórnia, aproveitando a Disney com as crianças. Porque sem a família, não estaríamos onde estamos hoje. Antes de voltarmos para casa no dia seguinte, entreguei a Jody um envelope. Dentro havia uma nota promissória bancária de $100.000 com uma nota. Dizia: obrigado por ajudar a consertar o karma. Sempre pensei que as gêmeas assassinaram a mãe delas. Vou gostar de vê-las receber a recompensa que merecem por seus atos, e minhas netas também. Jody colocou o envelope em sua bolsa sem dizer nada a ninguém. Depois de abraçar minhas filhas e pais, Jody e eu subimos no UOL. Dirigimos para casa finalmente livres do passado.